Falamos de educação no primeiro bloco do programa, a educação aí no caso na escola, o ensino, o processo de ensino-aprendizagem e tal. E agora a gente vai bater um papo também que de certa forma vai se ligar a esse assunto, que são as férias escolares. A gente vai bater um papo com a Sônia Elix aqui conosco, que é psicóloga, é professora da UFPA, doutora em educação, e ela vai comentar isso, né? Fazer algumas avaliações desse período agora de férias, o que fazer com as crianças, algumas recomendações, né, para os pais, os responsáveis, né, Sônia? Que essa também é uma missão árdua, de certa forma. Pode ser muito prazerosa, mas que exige uma organização e tal, enfim, aí é sobre isso que a gente fala. Eu acho que assim, a grande questão é que são 30 dias de férias, são muitos dias, né? Para as crianças, para os adolescentes, mas eles precisam disso, é claro. E muitas vezes os pais, os responsáveis, não estão em férias, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente começar as dicas. Bom, boa tarde. Quero agradecer o convite e a oportunidade de poder falar aos pais, né? Porque os pais, nesse momento, eles precisam de muita orientação, né? Porque assim, quando a gente pensa em férias, a gente pode pensar férias, livre demanda, né? Então, pode fazer tudo, não tem horário para dormir, né? Porque não vai ter horário também para acordar. Mas assim, não vai fazer nada, né? Ficar só o dia inteiro isso, então assim, não tem, né? Então não é bom pensar muito que é livre demanda no sentido de não, pode fazer qualquer coisa, né? Então esse planejamento, que aí está na ordem, inclusive, do planejamento familiar, é importante. Porque, primeiramente, né, mesmo aqueles pais que programaram, de repente, uma viagem, né, sair da cidade, vai a família todo mundo junto, mesmo esses pais precisam, né, saber o que vai acontecer nesse período aí que está todo mundo junto, né? A família está junto, né? Porque quando no período escolar, os pais e os filhos, eles seguem uma agenda, né, de atividades que muitas das vezes eles se encontram, às vezes, ou no café da manhã, ou às vezes quem consegue ir almoçar, ou muitas das vezes só no horário da noite. E nesse período nesse período está todo mundo, diferente, né? Está todo mundo em casa. Então aí a necessidade, eu colocaria assim 3 questões, né? Uma é a disponibilidade dos pais. A disponibilidade dos pais para estar com os filhos. Porque assim, eles vão demandar a todo tempo os pais, principalmente as crianças, né? Vão estar demandando uma contação de história, que leia uma historinha, que façam com eles determinadas brincadeiras. Então, essa disponibilidade os pais precisam ter. A outra, eu diria, um bom senso, né? Assim, um bom senso dos pais, porque assim, eu sou adepta que a gente ouça as crianças para saber, de repente, o que elas propõem, o que elas querem fazer, né? Eu acho que isso é interessante. Mas também a gente precisa ter, assim, o bom senso de não dá para fazer tudo agora, né? Então, o que a gente pode fazer até para, em tempos de crise aí, né? Vamos ver como a gente vai fazer isso. Esse planejamento tem que pensar, né? É claro, no isso, né? No orçamento doméstico. E uma terceira questão, eu colocaria a questão da criatividade. Né? É um momento aí da gente ousar no sentido de que fazer coisas tanto convencionais como aquelas brincadeiras clássicas, né? Que são inclusive do tempo dos pais, mas também como se associar a brincadeiras novas, como jogos e alguns aplicativos, né? Que hoje tem muitos celulares que os crianças e adolescentes gostam. Então, assim, essa criatividade que os pais vão poder ter. E, por último, eu colocaria, assim, a questão da atenção e do cuidado, né? É um momento, é um período em que os pais vão precisar redobrar essa atenção e esse cuidado, porque as crianças vão passar mais tempo em casa, e mesmo que eles saiam para algum lugar, principalmente crianças pequenas, é importante aqueles cuidados mesmo, né? Criança que está do nosso ladinho, daqui a pouco ela sumiu. E fora aqueles cuidados mesmo com a casa, né? Como eu estou mais tempo em casa, então cuidados... Os acidentes domésticos, né? Que acontecem então, bastante. São algumas questões que a gente precisa ter um pouco de atenção, né? Então, assim, em termos das atividades, dessas, né, que podemos ter possíveis dicas, né, sugestões, e eu penso que a gente pode estar elencando aquilo que as crianças podem fazer em casa. É bom começar com uma lista, é isso? O Fabrício já fez a lista, a Isa, a Marcela, a Marcela tem 3. Pois é, eu pensei assim, né?
Gêmeos. Eu acho que a gente pode pensar em algumas atividades, ensinar algumas, sugerir algumas atividades, assim, e o que pode fazer a partir delas. Então, assim, algumas atividades que podem ser feitas em casa, né? Então, em casa, no espaço da casa, tem algumas coisas assim, como os pais nem sempre não vão poder estar o tempo todo, né? Às vezes é a possibilidade de ter alguém que cuida, né? Ou parente, enfim. Mas tem aquelas atividades que vão ser propriamente da casa, que é importante os pais pensarem em alguma coisa dessa rotina da vida da criança, como, por exemplo, organizar brinquedos, né? Como, por exemplo, a doação de brinquedos. Vamos doar brinquedo, olha, organiza aí o material que tu precisa fazer. Que isso tem a ver com as coisas que a criança tem no espaço da casa, né? É bom fazer uma listinha com as coisas que podem ser feitas em casa. Isso. E o que pode ser feito externamente. Externamente, Aí tem as programações da família, né? Que aí envolve tanto questões em casa, como atividades que podem ser feitas fora de casa. E aí tem a ida do cinema, tem a ida aos museus, tem a ida ao parquinho, visita, ver o pôr do sol, por exemplo, em família. Tem essas atividades. E tem atividades também que as crianças poderiam fazer com outros grupos de crianças, né? Então, às vezes, ir a uma praça, ir ao parquinho, ir ao clube, participar de colônia de férias, né? Então, tem essas atividades que é importante os pais estarem apoiando. Por exemplo, a famosa noite do pijama, né? Porque isso né? Os pais poderiam apoiar, inclusive apoiar em relação aos adolescentes, apoiar os adolescentes, inclusive a terem, né? Eles gostam de estar com os amigos, principalmente nessa fase de idade, eles querem estar muito com os colegas. Então, incentivar, apoiar que eles possam estar com os colegas, né? O Fabrício está com uma relação aí boa, né, Fabrício? Aí eu coloquei, né? Então, brincadeira com outras crianças. Deixa o Fabrício fazer uma perguntinha só. O Fabrício tem criança, a Isa também tem. Eu tenho um pequenininho e, assim, de 1 ano e 9 meses. Mas aí ele ainda faz tudo o que você quer. Ainda faz tudo o que eu quero. E, assim, mas eu acho que até para as crianças maiores, já é possível aproveitar até para ensinar elas algumas coisas no meio dessas brincadeiras, né? Tipo, por exemplo, como economizar a mesada. Tipo, né? Dá para dar um dinheirinho para a criança e dizer, olha, você tem isso para gastar até o final do mês. Ou coisas assim, né? Como você estava falando, doação de roupas, doação de brinquedos, né? Eu acho que dá para aproveitar e ainda ensinar alguma coisa junto com as brincadeiras, né? Meio que uma organização da casa, né? Vamos fazer agora esse período aí, então chamar os maiores. Inclusive, nesse momento agora de planejamento, vamos ver um filme e tal. Então, joga isso para o adolescente, né? Para o mais jovem, olha, você é responsável então para selecionar os filmes que a gente vai ver, por exemplo, né? Que atividades tem, porque, por exemplo, os pais, eles estão trabalhando. Então, delega, às vezes, um filho, né? Como eles são muito, vamos dizer assim, antenados, né? Pela internet e tudo. Então, é importante fazer uso também, né? Aproveitar esse momento para que os jovens possam contribuir nessa parte desse planejamento. Olha, eu gostei aqui de algumas sugestões. Faça uma tarde do picolé. Aprender a fazer picolé. Pizza. Né? Pipoca. Isso já vai uma tarde, né? Se souber administrar. Eu penso, eu traz sugeria... para casa e tem que deixar visitar a avó, então deixar com a avó, que também deixar bom. Com a avó. Deixar com a avó a melhor parte. A gente precisa pensar que o momento de férias é momento também de fortalecimento de vínculos familiares. Né? Porque, assim, como a gente falou inicialmente, está todo mundo junto. Então, vamos fazer aquilo que, de repente... que todo mundo possa aproveitar, É claro que nem sempre vai ser possível, mas, assim, aí você até falou da família, dos avós, dos tios, dos primos. É importante incentivar isso, por exemplo, durante a semana, vai na casa da avó, vai na casa da tia, todo mundo combina, reúne os primos. Agora, é importante que os pais, nos finais de semana, estejam com os filhos. Elejam, né? Porque se não pode. Pois é. Então é bom eleger, porque isso dá à criança, principalmente as crianças e até os adolescentes, aquela sensação de exclusividade. Opa, meu pai, né, tá dando um tempo para a família, e eles cobram isso, né? Muitas das vezes a gente for ver, né, nessa relação pai e filho, eles querem também essa atenção, né? Então é um momento, ainda que na semana possam ter outras atividades, que eles possam estar com os colegas, né, com os parentes, mas é importante ter um momento em que eles possam ter essa atividade em família, né? Em relação aos eletrônicos, né, eu sou bastante exigente com meus filhos em relação aos eletrônicos. Final de semana,
chegou da escola na sexta-feira, sábado e domingo, tudo bem, está liberado o eletrônico. E nesse período de férias, que eu não tenho nada para... se a gente deixar, eles ficam direto, né? Como lidar com essa questão do conflito dos eletrônicos? Vai ter que compartilhar. Né? Então, assim, inclusive é importante nesses momentos, né? Como eu falei inicialmente, há alguns jogos com aplicativos aí que especialmente as crianças e adolescentes gostam muito, e até a gente poder entender, né? Acho que como também, é que isso funciona, a grande questão disso. é quanto tempo as crianças E existe uma idade devem assim, para a ficar, criança começar porque a gente vê criança ter de 1 ano e contato? pouquinho, já 2 anos, Já direto no fica celular, no WhatsApp. brincando, mas assim, a estabelecer gente, um tempo. como é hoje que a gente seria? sabe que fala-se inclusive vícios, né? Já tem vícios, né? Que são muitas vezes em determinados aplicativos, principalmente esses que estão relacionados com os relacionamentos, né? As relações e os relacionamentos interpessoais, então eles ficam ali, esses relacionamentos virtuais, né? Ficam ali o tempo todo na comunicação. Então é importante estabelecer de repente dar As os redes limites. sociais, né? Porque assim, inclusive tudo, né? Os jogos, a criança que vai para o parquinho e vai jogar. É importante nesse momento que ela está em grupo, tem limite, tem regras. Tudo tem limite, tem regras. Se ela vai para a festa do pijama, ela vai ver que lá na casa do coleguinha também vai ter limites e vai ter regras diferentes da casa dela. Então, a mesma coisa a gente pode fazer esses acordos com os filhos, né? E principalmente com os filhos adolescentes. Bom, eu acho assim, você consegue muito, né? Que os seus filhos só estejam acessando nos finais de semana, né? Porque a gente não é muito... Hoje em dia a gente sabe que eles querem a todo momento estar, né? Fazendo nessas redes, eles precisam estar, é uma necessidade. Aí tem muitas questões e tem muitos estudos que já falam sobre isso, né? Mas eu entendo também que a gente precisa estar com eles, né? Então, que joguinhos são esses? Entender, inclusive, muito mais porque, né, que de repente eles se interessam tanto por isso. Então há jogos, inclusive, que podem, né? São jogos de competição que os pais, eles jogam entre eles, entre adolescentes e adolescentes, então por que não nós pais também aderir a esses aplicativos? Acho que a criança não joga mais nenhum daqueles jogos que esse eu joguei. Esse é o problema. Vocês jogaram aqueles jogos. Os jogos de hoje são muito sofisticados, É, eu sou não da época tem do mais, Atari. não. Mas tem jogos que são retrô, tipo pois Minecraft, por exemplo, isso. que é um Esse aí, sucesso total Sim, sim. nessa nova geração. E é um jogo que parece um jogo antigo. Parece um Lego, assim, só que é de computador. Esse aqui é a Fora febre, do né? computador, jogam ainda? As minhas filhas jogam bastante jogos de tabuleiro, adoro. Isso que eu ia dizer, Existe, né? assim, Ou de então, pelo repente, menos, por que incentivar não? um Incentivar pouquinho, né? uma tarde, uma noite de jogos, né? Dominó, dama, xadrez. Então, tudo isso são jogos interessantes porque cabem para todo mundo, né? E são importantes estar desenvolvendo em família, E em é uma grupo. atividade boa para fazer em família, né? Esse tipo de jogo. É bem legal. Jogos em família, então Olha, seria uma coisa boa. Atividades manuais, né? Então, assim, hoje em dia, né, a moda do chefe, né? Então, vamos lá eleger o chefe, né? Que comida nós vamos fazer? Então, vai todo mundo para a cozinha, né? Uma vez que a cozinha, muitas vezes, é um dos lugares mais interessantes, principalmente para as crianças. Então, eleger um cardápio que se possa fazer, como manuais também, pintura. Então, são algumas atividades que podem colocar, né, essas crianças, esses jovens também para fazer. Além das atividades propriamente esportivas, né? Levar para o campinho, levar no clube que eles possam estar desenvolvendo essas atividades, levar às praças, né? Que eles possam correr, porque é um momento que eles estão com toda a energia ali, e essa energia ela precisa ser direcionada, né? Porque senão, se não houver, eles vão, né, estar em casa procurando, descobrindo aquele espaço. Então é importante, né, os pais terem mais ou menos o que está propondo. É claro que não é importante, por isso quando eu disse para vocês que eu defendo que ouvir as crianças, né? Vamos sentar, o que é que a gente vai fazer? Né? Claro que não precisa fazer uma agenda diária, né? Mas assim, né? Nessa semana nós vamos para o Igarapé tal, no final de semana, passar um tempo, né, para um balneário, vamos para um sítio. No outro, a gente vai para todo mundo para o cinema. No outro, então, assim, né, ter algumas atividades pontuais que dê aquela sensação, no final das contas, que nós tivemos férias, né? Porque as férias implicam justamente, né, na diversão, no entretenimento. Isso implica as férias. No lazer, né? No lazer, né? Isso implica as férias. E o famoso piquenique, né? O famoso piquenique. De ir à praça, né? Por exemplo,
E a praça, por exemplo, outro dia eu cheguei a fazer, no Dia das Crianças, eu lembro disso, fiz com a minha filha um piquenique na Praça Batista Campos. E não estava só Você nós. fez piquenique mesmo. Piquenique Você mesmo. salinha, Piquenique né? mesmo. E Bacana. quando cheguei lá, haviam outras famílias também que levar toalha. Aí assim, né? comum, Aí, as crianças inventam tudo, fazem cesta, organizam tudo. Para elas aquilo é um negócio diferente, né? Então, são atividades que não necessariamente são atividades que encareçam, que vão implicar no orçamento familiar, que todo mundo pode fazer, né? Então, assim, esse bom senso, nesse momento, é necessário que os pais possam ter, né? Entrar, muitas das vezes, na onda das crianças, né? Dessa disponibilidade aí, de que as crianças vão inventar, né? Elas vão... Agora, sim, o que eu também penso, as crianças, principalmente, essas propostas das crianças, elas não são propostas do outro mundo. Não, muitas das vezes, se a gente for ver as propostas das crianças, são coisas que estão muito perto da realidade delas, né? Então, elas... eu quero ir à praia, eu quero ir à praça, eu quero ir ao cinema, né? Até e evitar. Eu acho que um cuidado que os pais possam ter, porque mesmo o circuito televisão, cinema, isso não perdura por muito tempo, né? São 30 dias. Então, isso... Eles vão aí fazer na primeira e na segunda semana. Você disse, faz a tarde do picolé, a tarde do sorvete, a tarde da pipoca. Eles vão fazer na primeira, mas na terceira semana já está todo mundo ali no estresse, né? E tem que ter cuidado com esse momento. Que são muitos dias, né, para administrar. Como é que a gente lida também com uma outra situação? Quando a gente tem filhos com idades diferentes, né? Então, vivendo momentos diferentes. Ele tem um adolescente que ele não vai curtir, de repente, a proposição... do outro que já é menor, né? Como lidar com esse conflito? Né? Pois é, eu penso que a gente pode propor atividade. Isso que é interessante falar, que vão ter atividades que eles vão poder fazer, eles com os coleguinhas deles, eu acho que é importante apoiar. Claro, sempre tudo com muito cuidado, com quem vai estar, para onde vai estar, que horas vai, que horas volta, né? Esse tipo de atenção precisa ter, né? Agora, esses acordos eu acho que são necessários. Então, você vai lá, mas vai ter atividades com a família. Né? Então, e quando pensa nessa atividade com a família, é mesmo uma forma de sugestão. Né? Não se quer que seja uma imposição, né? Mas que ele esteja... E, por exemplo, às vezes acontece ambiente de trabalho. Né? Às vezes tem aquela confraternização, né? Vai todo mundo no final de semana e tal. Então, é importante que nesses ambientes você também, né, os pais se atentem e se vai ter outros adolescentes, por exemplo, que eles possam estar juntos, trocar. Porque, de repente, um ambiente onde só vai ter adulto e não vai ter, por exemplo, outros adolescentes, que eles possam estar juntos, trocar, isso às vezes também não é muito legal, né? Então, a gente precisa estar meio que, um pouco que observando essas situações, né? Então, assim, as atividades, pensar em atividades em que todos possam participar, né? Que seja de entendimento tanto dos menores, das crianças menores, como propriamente dos adolescentes. Porque você tem filhos em idades diferentes, né? Sim. Com bastante... Aí é uma missão também. Por exemplo, ia ver o pôr do sol na Estação das Docas. Ver o pôr do sol. Aí cada um vê o pôr do sol de uma maneira diferente, como queira, né? Então, é um espaço. Final de semana tem skate, patins, tudo, é entendeu? bacana. Então, lá no portal tem esse espaço bem E interessante, cada um né? vai fazer uma atividade. Pode Aproveitar ter bicicleta. essas atividades culturais, né? Tem muita coisa gratuita. Muita coisa, Dia de né? terça-feira o sistema de museus todo é gratuito. Isso. Aí visitar museu é bacana também, importantíssimo. É. Eu só quero uma vezinha, tem alguma coisa para o espectador? Não, ficou pro Evandro. Ficou pro Evandro, Comentário. diga. Não, Só pois pra é, gente porque... encerrar esse bloco. Esqueci. Porque assim, né, como eu falei, vão ter atividades que serão para a família toda e terão atividades que, de repente, eles vão querer fazer só entre eles, né? A criança com o seu grupo, o adolescente com o seu grupo, que eu penso que a gente precisa, muitas das vezes, em algum momento, estar apoiando isso. Mas, né, que essas atividades em família, elas possam, né, são necessárias Aí para tem o que ver grupo uma familiar, família né? que atenda a todos, né? A todos. Que todos se divirtam. É isso, Sônia? Mais alguma coisinha que você queira falar sobre essa questão do planejamento das férias, lidar com as crianças nesse período, com os jovens, enfim? A gente esqueceu de falar da questão
também alguma das dicas, né? Essa questão da reciclagem, né? Até coloquei na questão das roupas, né? Da transformação. Mas, assim, é um momento, inclusive, está nesse desenvolvimento dessa percepção ambiental, dessa educação ambiental aí, né? Então, de repente, incentivar. Porque tem algumas coisas, assim, quando o Evandro fala, que às vezes é bom ouvir, mas às vezes é bom nós, como pais, também incentivar os filhos a determinados, por exemplo, uma atividade que pouco, talvez, eu não sei, né, pouco interessante às vezes, ou pouco conhecida dos jovens, das crianças, é visitar alguns museus. Temos os mais tradicionais, né? Vamos no Guild, vamos no Rodrigues Alves. Mas esses museus que a Marcela falou do sistema integrado de museus, Pois é. Museu do Estado. Isso, né? que tem uma riqueza, né, da própria história, de arte Eu já nem sacra. quero falar do Museu da Casa das 11 de janeiro. Não, e aí, deixa eu te dizer, eu acho que aí é Já que estamos no importante, espaço. nesse momento, os pais, né? Os pais também estarem sugerindo, olha, vamos conhecer esse outro Claro, espaço com aqui. certeza. Mangal, O Renata. Mangal. Mangal das pois Garças. é. É o momento de levar, que é um espaço tão bonito, tem tanta coisa boa. Isso é importante Então, os pais também. vão poder, necessita também ter um poder de convencimento nesse momento, Uhum. né? De estar oferecendo essas outras opções para os filhos, para além daquelas bem E essa comuns, coisa do né? aproveitamento que você falou, já que nós estamos falando da questão ambiental, é reaproveitar, Isso, reaproveitar. né, alguns objetos, fazer uma tarde de reaproveitamento de objetos, Fazer uma para horta, transformar, né? Fazer uma sei horta, lá, fazer fazer uma uma- plantaçãozinha. Então, tudo tem que ser, e é uma maneira, lógico, de você educar as crianças, é óbvio. É isso, né, Sônia? Te agradeço por você ter vindo, viu? Foi muito bacana, você vai continuar com a gente. Ficou uma pergunta ainda do bloco passado para o Evandro, Com um não é, Marcelo? comentário da professora Eunice. Ela diz que o ECA, um dos primeiros tópicos que fala, é o direito da família e dever do Estado aplicar nas escolas o conselho escolar, onde tem representantes da escola e da família, para juntos avaliar o desempenho dos alunos no ensino. Infelizmente, poucas escolas têm ou sabem da existência do conselho. Ela acredita que esteja faltando isso, colocar em prática o conselho escolar com devido conhecimento de cada papel. É isso, Evandro? Sim, com certeza. O CISPAI também, né, através do questionário de contexto, avalia a atuação, né, do conselho escolar. Agregado a isso, nós estamos implementando na SEDUC, agora em 2015, a avaliação institucional. Nós direcionamos alguns questionários também à atuação do conselho, porque a gente entende a importância da atuação do conselho, né, como contributo para o desempenho, né, educacional. E, de fato, o que a gente vem percebendo, tanto no questionário que nós elaboramos a partir da avaliação institucional, quanto no CISPAI, há esse descompasso, há essa lacuna apontada pela Cleonice. Professora Eunice. Professora Eunice, ele tem razão, o comentário dela, e a gente tem que estar atento a isso e buscar avançar. Professora Eunice, professora do Guamá, tem uma escolinha no Guamá, nossa telespectadora do programa, e já há muitos anos é professora, enfim. Certo. Então a contribuição dela sempre é bacana Sempre e é é positiva. importante.